Bom dia, Carol. Bom dia a todo mundo que está assistindo a gente aqui. E também a Larissa Rodrigues lá em Brasília. Vamos bater uma bola, meninas, porque há pouco eu falava com a Elaine Baixo sobre a expectativa em torno da votação do arcabouço fiscal. E tudo aí está num compasso de espera da reforma ministerial. A gente está aqui há tanto tempo falando sobre isso. Ontem mesmo, né, Larissa, a gente destacava, olha, a gente entrou no recesso parlamentar falando sobre isso, voltamos do recesso parlamentar falando sobre isso e até agora nada. Há uma expectativa para que saia até sexta-feira, ou seja, nessa semana. Será que sai lá? Ô, Clarissa, eu vou começar com você. Bom dia, Carol. Olha, as conversas que estavam correndo ontem lá em Brasília, a Larissa vai até poder me ajudar um pouco melhor, estão apontando que o desenho final deve ser fechado hoje mesmo. Então, até o fim do dia, em tese, o martelo seria batido. Até ontem à noite não tinha os detalhes de qual ministério iria para qual partido, mas tem alguns desenhos possíveis que estão sendo apresentados pelo governo ao presidente da Câmara, Arthur Lira, e também ao comando do Republicanos. São os dois partidos, PP e Republicanos, que vão ser contemplados aí nessa reformulação. O que a gente sabe? O PP e o Republicanos não vão se contentar com um ministério meio de fachada ou uma coisa pequena que não dê a esses partidos capilaridade, resposta eleitoral lá na frente ou a possibilidade de controlar uma estrutura que justifique os votos que eles vão entregar no Congresso Nacional. Dito isso, a expectativa é de que pelo menos, um ministério vá para o PP, um ministério vá para o Republicanos e cada um fique eventualmente com um órgão estatal importante, talvez. Mas tem também a possibilidade de serem ministérios um pouco menos robustos e aí uma quantidade maior de ministérios. Por exemplo, se o governo decidir recriar o Ministério da Micro e Pequena Empresa, seria um ministério que não tem o mesmo apelo de um desenvolvimento social e combate à fome, que controla o Bolsa Família. Então, nesse caso, teria que entregar mais. Se tirasse o Wellington Dias do Ministério do Desenvolvimento Social, que é uma possibilidade também, mas que esfriou um pouco ontem à noite, essa conversa esfriou, aliás, bastante. Se isso acontecer, aí sim, você já está entregando um ministério desse tamanho, que controla o Bolsa Família, acho que já está bom, né? Está de bom tamanho para esses partidos aderirem à base. Então, é esse xadrez que está sendo negociado hoje. Essas conversas estão acontecendo bastante nos bastidores e tem o quê? Muito balão de ensaio e muito fogo amigo, porque o ministro que está correndo risco, por exemplo, pode ter ali abaixo dele, a sua própria equipe, começar a divulgar a informação de que outro ministro está a perigo. Então, é por isso que a gente vê tanta história de vai ser esse ministério aqui, vai ser esse ministério ali, depois tudo muda. Por quê? Porque às vezes até um ministro que está com a cabeça a prêmio pode estar ajudando a lançar o fogo amigo para cima do colega. Então, é esse xadrez aí que a gente está observando nesse momento. Larissa falou do Wellington Dias, eu lembro bem de uma entrevista que ele deu aqui à CNN e ele foi questionado justamente com relação a isso. Não lembro os termos que ele usou, mas foi algo no sentido de que enquanto não tem uma definição, a fofoca rola solta. E rola já há muito tempo, Larissa. A Clarissa traz a informação pra gente de que PP e Republicanos devem ser contemplados e muito se fala de dois nomes, André Fufuca e Silvio Costa Filho. Eles devem fazer parte do governo e isso é dado como certo? Isso, inclusive, já foi falado até pelo próprio ministro Padilha, né, Clarissa? E é engraçado, os dois são deputados. Ontem eu consegui dar um pulinho no Congresso Nacional. O que eu escuto é ministro, já estão sendo chamados de ministro, com um tonzinho de ironia, mas já prevendo os futuros passos. É importante, a gente sempre vai trazendo os nomes, o que está sendo falado, né, Clarissa? Mas nesse cuidado de pensar que as negociações, enquanto a gente está falando aqui, estão acontecendo e tem cada um tentando salvar o seu lugar, cada um tentando jogar o outro, o fogo amigo, como a Clarissa disse. O que eu tenho de informação e vou tentar pontuar numa linha cronológica o que aconteceu ontem para tentar refletir. Hoje, nós aqui juntos formamos essa expectativa de hoje ter alguma solução, essa expectativa. Dessa vez, o que a gente sente é que deve sim sair uma definição, porque tem a volta já há 2 semanas do Congresso Nacional e um Congresso Nacional cada vez mais irritado. Então, esse recado chegou a Lula. Já está na hora de parar de enrolar.
precisa do Palácio do Planalto responder. Vou tentar, então, eu fui pontuando aqui na ordem cronológica do que nós tivemos ontem. Ontem nós tivemos um almoço na residência oficial da Câmara dos Deputados, diga-se de passagem, como acontece todas as semanas, né? Para destacar, discutir ali a questão das pautas de votação da semana. Nesse almoço, nesse encontro, o que me disseram? Que falaram das pautas da semana, mas que Lira e os demais líderes fizeram chegar via o líder do governo ali na Câmara dos Deputados, que é o deputado Guimarães, um recado ao Palácio do Planalto de: já passou da hora de ter resposta, já demorou demais, já está pior a situação depois daquela discussão, digamos assim, daquele embate entre Lira e Haddad que nós trouxemos aqui na CNN. As emendas voltaram a atrasar, precisamos de uma resposta. Esse foi o recado que a Câmara mandou chegar lá no Palácio do Planalto e esse recado foi recebido. Outro detalhe que teve à tarde no Palácio do Planalto, tentando seguir essa linha cronológica. Esteve ontem no Palácio do Planalto, em conversa com o presidente Lula, o líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner. E Jacques Wagner, me pontuaram, saiu desta reunião do Palácio do Planalto e mandou recado para os senadores de que até amanhã tem sim, pelo menos, fechadas as primeiras mudanças na esplanada dos ministérios. Então, o que se percebe que Câmara manda recado, Palácio do Planalto absorve esse recado e manda avisar via líder do governo, dessa vez no Senado, de que, calma, vai vir novidades. Esses os detalhes via Congresso Nacional. Ontem também, falando do ministro Wellington Dias, que vocês comentavam, ele teve uma reunião com Lula. E me falaram que eles discutiram os planos para o futuro, numa sinalização de Lula que ele deve, é sempre importante usar essa palavra, continuar ali, que não teve nenhum tipo de conversa de que ele vai mudar. Pelo contrário, já foram traçando planos para os próximos dias. Para encerrar e não ser tão longa, como a Clarice disse, cada vez mais se fala na criação de um ministério de pequenas empresas ali. Só que aí seria um ministério pequeno, que não iria satisfazer tantos partidos. Se for só um ministério pequeno, tem que ser 2 ou mais, ou pelo menos algo mais robusto no segundo escalão. E aí a novidade entra agora em discussão, quem sabe, uma troca no comando do Sebrae. Mas vale enfatizar que o atual presidente do Sebrae é muito ligado ao presidente Lula. Esse é o resumo de ontem. E hoje, agora, claro, essas negociações vão continuar. Haja conversa, Larissa Rodrigues. Larissa, vou te pedir licença só para a gente ilustrar um pouco de tudo que a gente está falando aqui, do que está em negociação nesse momento. Há ainda um esboço, portanto não é ainda o desenho final concluído com relação a essa reforma ministerial, que a gente vai estampar aqui no telão com a licença da Larissa Rodrigues, claro. Larissa que vai me ajudar aqui para a gente trazer um pouco do que está no momento na Berlinda, quem pode sair, quais são os interesses por trás de quais pastas. Vamos lá, Clarissa. Bom, vamos começar uma pasta que a gente estava mencionando que está ali a perigo já faz tempo porque está sendo demandada pelo Centrão. Desenvolvimento Social e Combate à Fome, porque controla o orçamento muito parrudo do Bolsa Família, é uma bandeira social muito forte, mas todos os indicativos nos bastidores ontem era de que Lula não está confortável com essa possibilidade, não quer entregar o Bolsa Família ao Centrão e também ele tem uma relação muito estreita, muito próxima com Wellington Dias e teria, em tese, como a Larissa disse, deve manter o Wellington Dias, pelo menos essa foi a conversa que eu ouvi, mas tem um pouco de tudo correndo por aí, pode ser, pelo menos o Centrão estava pedindo. Inclusive, né, Clarissa, vale a gente lembrar que enquanto houve aquela primeira conversa para a formação dos ministérios, essa pasta já era muito protegida por Lula, porque Simone Tebet tinha o interesse de assumir esse ministério. E tem a pressão do próprio PT, né? Vamos lembrar, é uma pasta que está na mão do PT, o PT não aceita, confortavelmente pelo menos, a ideia de perder esse ministério. A gente tem o quê? Outras trocas no radar, muito já bem pacificadas, mas não que estejam confirmadas, mas que há uma certa disposição do governo de mexer ali, caso o Centrão aceite essas entregas, seria, por exemplo, Ciência e Tecnologia. Luciana Santos, ministra do PCdoB, há uma avaliação de partidos mais à esquerda, de que partidos mais à esquerda estariam superdimensionados dentro da esplanada. Por quê? Porque o Centrão demorou a aderir, não entrou logo que o governo começou. Então, vai haver ali uma acomodação dos partidos mais à esquerda que não são tão
tão determinantes para a governabilidade nesse momento. O PCdoB é um deles. Então, Luciana Santos, na Ciência e Tecnologia, pode sim ser uma das pastas a serem mobilizadas, principalmente se vier a ideia de oferecer ministérios menores, mas em número maior. O esporte, o presidente Lula vinha resistindo desde lá de trás em mexer em Ana Moser. Ele havia dado vários indicativos de que ele não queria a troca do comando do Ministério do Esporte, que ele estava muito satisfeito. Ela mesma, inclusive, teria se manifestado ali de maneira muito hábil. Todas as discussões sobre esporte estavam agradando ao presidente e que ele queria mantê-la. Mas a pressão segue forte, o desenho não está amarrado, ninguém está conseguindo definir de vez esse xadrez. Então, voltou a esquentar nos últimos dias a possibilidade de ela, sim, deixar o Ministério dos Esportes e essa pasta ser entregue aos republicanos. Diante dessas possibilidades, até, Clarissa, destacar 2 mulheres. Sim. O que também ali... Pressão grande para que haja recomposições na Esplanada ou em outros cargos estatais para contemplar mulheres, para que não haja uma redução. O PSB é uma peça muito importante dessa negociação. Por quê? O PSB é um partido muito relevante na aliança histórica do PT, do presidente Lula, mas ele acabou sim superdimensionado na avaliação de algumas fontes com as quais eu conversei. Por quê? Primeiro, porque foi o partido ao qual se filiou Geraldo Alckmin, que veio para a aliança vindo como um grande fiador da coligação de Lula na direção do centro. Então, o PSB ficou ali, Alckmin como a grande aliança de centro, a aliança de Lula é com Alckmin. Ele veio para o PSB porque era mais coerente com a sua trajetória política. Márcio França, figura muito importante, controla uma pasta muito relevante dentro do PSB, muito forte politicamente. É ali uma pasta muito cobiçada pelo Centrão, dada a sua capilaridade, dada a sua importância no país todo. E Flávio Dino, no Ministério da Justiça, extremamente forte politicamente, não há nenhuma indicação de movimentação para tirá-lo do cargo. Mas aqui é que mora essa disputa maior dentro do PSB. Aqui tem muita conversa de que o fogo amigo estaria vindo de um lado para o outro. Olha, na verdade, Portos já era, vai entregar. Porque tem a turma que não quer que ninguém mexa com o Geraldo Alckmin. Acham que mexer com o vice é muito nocivo, muito negativo. E aí você tem, do lado de Márcio França, na turma de Geraldo Alckmin, dizem: é tudo fogo amigo lá do pessoal do Márcio França. Dizer que vai desmembrar o Ministério do Vice-Presidente, onde já se viu mexer com o vice-presidente, seria uma bomba muito grande em cima da aliança ao centro. O que eu tenho ouvido nos bastidores em relação à postura de Geraldo Alckmin nessa discussão? O vice tem evitado entrar na polêmica e tem sim se mostrado muito disposto a qualquer tipo de flexibilização. Os aliados dele acham, é claro, que tirá-lo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio seria muito ruim para a interlocução do próprio governo com o setor produtivo. É uma área que está caminhando bem, Alckmin se acomodou bem nesse ministério. Seria ruim. Mas a ideia de tirar a secretaria da micro e pequena empresa e criar um novo ministério não é algo que incomode muito a Geraldo Alckmin. Isso, todas as pessoas próximas dele com as quais eu conversei disseram: olha, Alckmin é muito leal a Lula. Alckmin sabe que ele foi reabilitado politicamente por essa aliança. Ele saiu muito enfraquecido de toda a briga com João Dória no PSDB, deixou o seu partido num momento muito ruim e ele hoje é vice-presidente da República, ele é muito grato a Lula e, segundo os interlocutores dele, ele não tem a menor intenção de impor obstáculos nessa direção, desde que ele não fique numa situação constrangedora, né? E tem que ver também, qualquer desmembramento na pasta do vice às vezes nem é algo que o atinge diretamente do ponto de vista político. Às vezes as indicações que estão abaixo dele são do PSB. E aí podem até bater mais na turma de Márcio França do que na turma dele. Então, a gente vai ter que esperar para ver como isso vai se desenhar. Uma história muito interessante que eu ouvi também, que não está sendo muito falada, é que tem uma posição que está aí boiando na sopinha e que ninguém está discutindo muito. Tem o cargo de coordenador do Programa de Aceleração do Crescimento, que não é pouca coisa. Por quê? A gente tem que lembrar que Dilma Rousseff se elegeu presidente com a bandeira de mãe do PAC. E Lula está relançando o PAC. Então, isso pode também entrar como uma nova moeda de troca aí. Esse é o panorama geral, mas nunca se sabe, gente. É uma caixinha de surpresa. Pode vir de tudo até o fim do dia. São as negociações que acontecem. A expectativa, então, de que esse desenho final seja apresentado
ainda hoje, no fim do dia, a conferir se teremos essa reforma ministerial ainda nesta semana.